O tema que eu escolhi para hoje é um tema aparentemente bastante óbvio, mas não é tão aprofundado, é algo profundo, mas talvez a gente não aborde tão diretamente quanto deveria. Sobre amor a Deus, sobre amar a Deus. A gente fala isso o tempo todo, mas afinal, o que que é? Como se pratica? Em que momentos eu estou, de fato, amando a Deus e não amando alguma outra coisa? Essas coisas não são tão elementares assim. Nós precisamos entender bem. Na medida em que a gente vai praticando, vai surgindo novas visões que antes não tínhamos e vão se criando dúvidas. Isso é um bom sinal. É um sinal de que a gente está aprofundando. A gente já não está só vendo aquelas coisas iniciais que a gente via antes, né? Bom foram os gregos, que usavam 4 termos distintos para designar o que seria o amor. E eles tinham um termo específico para o amor a Deus, que é o ágape. O ágape é essa relação do ser humano para com Deus, que é diferente de um ser humano com outro. E é diferente entre os tipos de ligação entre um ser humano e outro. A relação filial, a relação conjugal, a relação parental. Então, existem diferentes formas de se amar. E a Deus é diferente. As definições que a gente pode usar para amar a outra pessoa não servem para amar a Deus. A gente pode entender o amor a outra pessoa como sendo querer o bem, querer que aquela pessoa se aperfeiçoe, que ela se torne melhor. Deus é perfeito, Deus não precisa de nada, Deus não precisa da gente. Como é que a gente vai amar aquele que é autossuficiente, sem orgulho, é essencialmente autossuficiente? Não precisa da gente. A gente não vai acrescentar nada a Deus com o que a gente fizer. Então, como é que a gente vai amar a Deus? Bem, existe esse espaço, existe essa possibilidade. Deus nos criou para que nós pudéssemos nos voltar a Ele ou não. Isso Deus não tem poder. Deus não seria uma contradição de Deus nos obrigar a amá-lo. Nós somos limitados sobre várias coisas, mas a nossa liberdade, essencialmente, é em poder buscar a nós mesmos ou a Deus. A nós mesmos e as coisas que nos interessam, ou a Deus. Isso Deus não interfere. Deus pode, no máximo, iluminar, nos dar dicas sobre qual é o caminho, mas seria uma contradição, não haveria amor se ele nos obrigasse a isso. Por melhor que seja amar a Deus, Deus não nos obriga. Ele apenas nos ensina que a melhor maneira de nós vivermos é na busca por Ele. E isso nós faremos o tempo todo livremente e podemos deixar de fazer a qualquer momento. Nós não estamos de forma alguma obrigados, uma vez que nós tomamos essa iniciativa e começamos a fazer isso. A gente pode mudar de ideia a qualquer momento. Isso é o exercício da nossa liberdade. Mas existem também níveis diferentes. A gente pode ter um grande amor, pode ter um pequeno amor, pode ter um amor mediano, e existe a nossa natureza que se completa em Deus. Quanto melhor, quanto mais próxima de Deus, maior a felicidade. Só que quanto mais próximo, maior é o sacrifício que a gente precisa, maior o esforço, maior a fé também. A gente pode querer, desde já, toda a santidade possível, mas esse querer não nos faz santos imediatamente. Na verdade, não muda quase nada. É apenas um lampejo, é algo que a gente pensa, puxa, eu gostaria que fosse assim.
né? Mesmo pessoas que na história entraram como pessoas que fizeram grandes genocídios, em algum momento do seu passado, pensaram em fazer coisas boas. Isso sempre passa na nossa cabeça. A diferença é que a gente vai mudando de ideia, pode se corrompendo, pode se escolhendo mais a si mesmo do que a Deus. A gente é o tempo todo testado quanto a isso. E Deus não nos dá moleza. Deus não facilita o nosso caminho quando a gente faz a escolha certa. Às vezes é algo até aparentemente contraditório. A gente querendo fazer a coisa certa, Deus põe dificuldades. A gente procura evitar o pecado e as coisas se apresentam com mais força para a gente, justamente numa hora de fraqueza. Em muitos momentos, parece que Deus joga contra o nosso time, né? É assim, essa vida é um campo de testes. Essa vida, há momentos de lazer, de descanso, mas, a rigor, nós só estamos aqui para sermos testados por Deus o quanto a gente quer chegar a Ele. Ou aquele que não se convenceu, que mude de ideia e em algum momento passe a procurá-lo. De forma simples, para que não fique complicado as coisas, o que é amar a Deus? É obedecer. Obedecer é a forma mais precisa e eficaz de amar a Deus. Mas como é que a gente vai obedecer se nós não ouvimos a Deus? Nós ouvimos claramente as pessoas falarem conosco, mas nós não ouvimos claramente Deus falar conosco. Deus nos fala claramente através de mensagens que ele deixou. Os 10 mandamentos, as escrituras, atualmente o magistério da igreja, são meios que Deus se comunica com todos os cristãos. E existe um meio individual, que é pela oração. É verdade que nessa situação as coisas podem não ser muito claras. Isto é um caminho de desafio nosso, é uma vivência de fé, em ter a oração constante, em ter intimidade com Deus e saber reconhecer a voz dele. Isso não é rápido, mas isso é necessário para que a gente tenha esta vida personalizada com Deus. Não vamos ter uma vida genérica, como as Escrituras ensinam, como os mandamentos orientam. Isso tudo tem que ser seguido. Mas existem coisas particulares que só na nossa vida existem, e essas só serão comunicadas pela oração. Só você viverá certas situações da sua vida em que você vai ficar na dúvida: isso é a vontade de Deus ou é a minha vontade? Esse é um dilema vital. Quanto melhor nós tivermos uma vida de oração, mais claramente a gente vai poder viver isso e mais certamente a gente vai acertar isso. Ser obediente é fazer a vontade de Deus. E Deus nos pede aquilo que é cabível. Ele vai pedir momentos de descanso, vai pedir momentos de lazer, momentos de intensidade, de sacrifício, de doação, de resistência à dor, à decepção, momentos de fraqueza na fé. Tudo isso vai acontecer conosco. E nós estaremos sempre pondo em prática isso tudo. São formas de viver o amor a Deus. E quanto mais difícil, maior será o nosso progresso. Os santos, às vezes, ficavam chateados quando a vida deles estava fácil, quando não tinha desafios pesados. Alguns deles já achavam que Deus tinha se afastado, porque não estava mais testando com situações muito sacrificantes, né? Porque nessas horas é que a gente põe de forma evidente o que a gente tem de valor. Talvez seja cedo para a gente fazer isso, né? Há santos que chegaram a pedir doenças e foram atendidos e sofreram com as doenças, mas não perderam a fé, né? Até porque de nossa parte a gente não vai chegar a tanto,
Não precisa, a gente já tem bastante coisa aqui para poder suportar, e mesmo assim a gente já fica um pouco balançado. Então não vamos ter a pretensão de pedir coisas já como grandes santos fizeram. Isso é apenas uma ilustração. Vamos viver a nossa vida normal. Basta a nossa dificuldade comum dos dias atuais. Isso já é bastante, já há muita confusão. O simples fato de vocês estarem aqui já é uma comprovação disto, assim também de outras situações que exijam alguma fé para se estar participando. O amor, ele está nas intenções. A intenção provém do coração. O coração é o que nós temos de mais profundo. O termo coração é usado muitas vezes nas Escrituras. Jesus Cristo fala sobre aquilo que vem do coração. Coração no sentido metafórico, obviamente. Não no sentido de músculo cardíaco que faz o sangue pulsar, mas aquilo que há de mais profundo. O que há em nós vem de algum lugar. E o que nós temos de mais íntimo, mais nós mesmos, é do nosso coração. Daí vem a nossa intenção de amor. Essa intenção pode estar um pouco contaminada com outras intenções. Sim, nós somos imperfeitos, mas enquanto a gente vive e se confessa, nós vamos cada vez mais vendo a nossa própria consciência e vamos tirando as sujeiras. A confissão é um instrumento maravilhoso para o crescimento no amor a Deus, porque nela, na confissão, nós vemos tudo que está atrapalhando, tudo que está impedindo as coisas de chegarem aonde devem. Essa semana eu passei por uma experiência interessante, numa limpeza de ar-condicionado central da minha sala, que há muito tempo não era limpo, e foi espantosa a diferença de temperatura depois da limpeza. Eu não podia imaginar que a simples sujeira poderia impedir tanto a refrigeração quanto estava impedindo, só depois que isso foi feito, né? Os nossos defeitos são assim, a gente só percebe eles depois que a gente se livra deles. E a confissão é assim o tempo todo. Não pensem vocês que numa confissão a gente vai ver já de início todos os pecados. Não vamos, muitos deles a gente não vai ver. Mas com o tempo, com esse hábito constante, com esse bom hábito, nós vamos vendo cada vez mais, vamos nos acusando cada vez mais, vamos nos livrando dessas sujeiras. Elas vão exigir sacrifício, vão exigir esforço, vão exigir humildade e reconhecimento que nós temos culpa. Não foi culpa dos outros, né? O outro pode ter dado um mau exemplo, mas quem fez fui eu. Assumo e ainda assumo que tenho dificuldade de mudar e que volto a confessar o mesmo pecado várias vezes. Isso é comum. Nós temos defeitos persistentes que nos impedem de amar a Deus. Nós temos as luzes do Espírito Santo para vê-los e a responsabilidade de superarmos. Isso é crescer em amor, isso é amar a Deus. Se a gente não supera, a gente está estacionado, a gente não está evoluindo. Talvez esteja evoluindo em outros aspectos. Mas o que se deseja é que naqueles pecados, ainda que leves, que a gente veja que estão sendo cometidos de uma forma regular, recorrente, a gente se confesse e tente superá-lo, tente eliminá-lo. Não só pelo nosso aperfeiçoamento pessoal, mas necessariamente nós estaremos mais perto de Deus. Toda sujeira que a gente tira, a gente vai se aproximar de Deus. E isto é crescer no amor a Deus. O amor a Deus, ele cresce de uma forma, vamos dizer, difusa, pouco perceptível. Quando uma árvore é pequena, quando a planta é pequena, a gente vê o crescimento dela de forma linear, a gente vai acompanhando aquilo. Quando a árvore é grande, já passou lá dos seus 10 metros de altura e se expandiu pelas 3 dimensões, nós já não percebemos mais o crescimento dela. Ela está crescendo em volume,
ela continua crescendo, só que nós é que não vemos tudo. O nosso amor é assim também. Nós podemos, depois de um certo tempo, ter a impressão de que estacionamos, de que não estamos mais evoluindo. Mas, enquanto se persevera nos sacramentos, nas obras de caridade, no apostolado, a gente estará crescendo, ainda que não se veja. É verdade que algumas coisas podem até dar para trás, tá? A vida interior, ela é multifacetada. É possível que exista progressos de um lado e regressos do outro. Vamos ficar de olho. Seria uma grande santidade conseguir evoluir tudo o tempo todo. Poucos santos talvez tenham conseguido algo assim, mas a gente tem possibilidade, tem condições, com a ajuda de Deus, de progredir de uma forma geral e melhorar sempre. É possível. Isto é uma questão de fé, porque isso não depende do nosso esforço, isso depende da gente pedir. E Deus é que vai fazer essa tarefa em nós. É bom que a gente tome um pouco de cuidado com essa, às vezes, uma certa mentalidade de comercialização, no sentido de vou fazer coisas boas, assim Deus me dará coisas boas também. É muito tentador, né? De certa forma, até ensinado um pouco isto, né? Vamos ser bons e assim Deus nos recompensará. Sim, de fato. Mas o que a gente quer é crescer em amor a Deus, não a recompensa. A recompensa é boa, será bem-vinda se vier. Mas se não vier, a gente vai continuar do mesmo jeito. Essa mentalidade da comercialização pode ser um pouco limitante, pode ser uma barreira para o nosso próprio crescimento. Você já ter avançado bastante e agora já não sente tantos benefícios, acha a sua vida muito comum, igual a pessoas que não estão vivendo a fé, a pessoas que têm uma vida afastada de Deus, e você faz coisas boas e, no entanto, não tem grandes privilégios. Isso será assim mesmo, isso é o caminho normal. A gente pode sofrer um pouco essa tentação dessa comparação. A comparação sempre vai ser equivocada, sempre vai nos dar indícios de que tem alguma coisa errada, até porque a finalidade dessa vida não é a justiça, não é ter a perfeição aqui. A única finalidade da vida que se completa, que faz sentido sempre, é amar a Deus. Todas as outras coisas vão ser falhas, vão ser imperfeitas, vão ser incompletas. A única que pode ser plenamente realizável sobre todos os aspectos em nossa vida é esse. A gente vai tentar fazer coisas boas e vai dar errado. A gente teve boa intenção e se dispôs a fazer da forma que seria a melhor. Pode não ter dado certo. A gente vê na história apóstolos que converteram multidões e apóstolos que converteram meia dúzia de pessoas. E aí, eram menos santos? Não, não eram menos santos. Quem move o coração é o Espírito Santo, e o Espírito Santo é que vai determinar o momento que ele vai tocar aquela pessoa que recebeu aquela mensagem. Então, acontece. De certas vezes, a gente fazia a coisa muito bem feita e não acontecia nada demais, não ter fruto nenhum. Você fez coisas boas que as pessoas admiram, elogiam, no entanto, não prospera. Porque a gente olhou para o lado errado. A gente quis ver o fruto humano daquilo que a gente plantou. E não é o principal. O fruto principal está no nosso coração, está na nossa aproximação de Deus. Uma das maneiras mais fáceis de se comprovar que houve amor a Deus é quando você consegue doar, quando consegue dar e se sente alegre. Quando você se desfaz de algo seu para Deus e se sente feliz com isto. Não que não tendo felicidade seja ruim, não é. É imperfeito. Você pode estar se esforçando para ser mais generoso, em dar coisas grandes a Deus, e isso te custa, isso não causa alegria. Mas deu, ótimo, é válido. Só não foi perfeito porque ainda tem uma parcela
de egoísmo sobre isso, algo que, bom, agora eu já dei bastante, vou precisar, agora eu posso ficar um bom tempo sem dar nada, coisa desse tipo, né? Olha, a doação foi boa, foi válida, é um gesto que terá sua gratidão de Deus para conosco, mas não é só isso. Deus quer o nosso coração, e ao dar o nosso coração, que é o maior gesto de amor que a gente pode ter, pela obediência, aí sim nós vamos ficar alegres. Se não houver alegria, é porque não houve essa generosidade. É algo quase que matemático. A doação de algo com generosidade, por amor a Deus, necessariamente trará felicidade, trará alegria naquele gesto. Não é uma alegria que nunca passa, ela é, como toda alegria humana, vai durar aquele tempo. A recompensa não passa, a recompensa está no céu. Nós veremos quando chegarmos lá. A alegria virá enquanto nós desfrutarmos daquela boa ação que a gente fez. Não ter alegria não pode ser impedimento para não darmos. Né? Eu dei, faço várias coisas puxa, emprestei o meu carro durante uma semana para o padre que estava precisando de uma série de coisas, me privei de usar o meu carro e não senti nada. Olha, fez uma coisa boa, foi um gesto de amor. Está arquivado, tá? A falta de alegria é apenas um sinal de que está faltando alguma coisa, né? Está faltando talvez a intimidade da oração ainda, porque, como eu falei, Deus não quer os nossos objetos, Ele quer o nosso coração. E nós damos o nosso coração através da doação das nossas coisas também, da doação do nosso tempo, da doação da nossa imagem, da doação das nossas atividades. Nós podemos fazer isso da forma como tivermos a inspiração na oração, mas existem formas próprias também sugeridas, né? Como as obras de misericórdia, as obras de dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir os nus, abrigar os peregrinos, visitar os doentes, visitar os presos, enterrar os mortos, ensinar os ignorantes, aconselhar a quem tem dúvida, consolar os tristes, repreender os pecadores, perdoar as injúrias, ter paciência com quem erra, rezar pelos vivos e pelos mortos. São todas formas de manifestar amor a Deus. Todas essas são coisas que nós não estamos ganhando, nós estamos dando. Podem ser cansativas, mas são obras de amor. São dicas de como a gente pode viver o amor a Deus, como a gente pode materializar o amor a Deus. Mas haverá momentos para isso. E a gente não pode depender só desses momentos para amar a Deus. A gente tem que amá-lo o tempo todo. Enquanto a gente caminha pela rua, dependendo do que a gente pensa, para onde a gente olha, o que passa pela, vamos dizer, um possível gesto de caridade, de deixar uma pessoa passar à frente, por amor a Deus. E assim, então, a gente estará incorporando, nós estaremos fazendo aquilo que São Paulo falou: não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Essa é a forma máxima de amar a Deus. Fazer a vontade de Deus o tempo todo. Ter essa presença. Nós temos a iniciativa, nós temos a vontade, é o princípio, mas temos muito que treinar neste sentido constantemente, sem nunca nos satisfazermos por termos chegado a um ponto bom. Nunca chegaremos. A gente vai se esforçar sempre em corrigir o que está errado e em buscar aprofundar o que é melhor. Confessando os pecados, fazendo oração, examinando a consciência, vendo aquilo que pode ser melhor. Hoje, na refeição, eu procurei pegar lá a parte mais suculenta da carne que estava na travessa.
Não tem nada de errado, talvez não tenha nada de egoísmo nisso, mas abrir mão disso pode ser um gesto de generosidade e amor a Deus, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba. Os outros, você simplesmente escolheu um outro bife, não aquele que tinha melhor aparência, e ninguém sabe que aquilo foi por amor a Deus. E assim tudo mais. Várias outras coisas discretas, ninguém vê, mas que nós temos em nossa consciência e podemos fazer a vivência desse amor a Deus com uma coisa contínua, como algo que é tão frequente quanto o pulsar do coração. Essas palavras não são minhas, mas denota uma santidade heróica que está ao nosso alcance. Veja bem, as coisas para fazer por amor a Deus não são impossíveis nem para os analfabetos, nem para os aleijados, nem para quem tem alguma inteligência limitada. A possibilidade de amar a Deus é acessível a todos. E tem o valor naquilo que é feito, na intenção com que a gente faz, sem o brilho, sem necessariamente o brilho que as nossas ações humanas causam. Muitas vezes precisamos desses brilhos, sim, faz parte da vida. Mas o que vai contar para Deus é aquela íntima doação que nós temos em querer fazer da melhor maneira possível aquilo que está ao nosso alcance a cada momento. Enquanto vamos pela rua, enquanto temos o nosso trabalho conosco mesmo, enquanto tratamos a pessoa com toda a consideração e respeito, mesmo que a gente não tenha paciência ou esteja bem-humorado, isso é viver amor a Deus. Na prática, isso é a transformação. Isso é a nossa transformação em um novo homem, uma nova mulher, que era diferente daquela que existia antes de conhecer a Jesus Cristo. Nós nos transformamos em uma pessoa que uniu a vontade de Deus em nossa vida, de modo que assim a gente será o máximo feliz nessa vida e no céu também. Muito bem, vamos rezar nossa Ave Maria e a gente continua a nossa conversa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deixa eu encerrar aqui a gravação.